Boa noite, bem-vindos a essa palestra online oferecida pela Brahma Kumaris. Esse final de ano a gente está completando 3 anos que começaram essas palestras online mensalmente. Dá para ver que hoje tem pessoas de diferentes partes do Brasil, até de outros locais, né? Todos são muito bem-vindos. E gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Ricardo Scaff. Eu participo das atividades da Brahma Kumaris há mais de 17 anos aqui em São Paulo. Eu atuo como voluntário, ministrando cursos, palestras de meditação, qualidade de vida. Também atuo no Escritório Nacional da Brahma Kumaris, com site, transmissões e outras áreas dentro dessa área maior da tecnologia da informação e comunicação. Então, também a gente vê que tem pessoas que vêm pela primeira vez falar um pouco da Brahma Kumaris. Brahma Kumaris é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação em nível pessoal e do mundo. As atividades começaram na Índia na década de 30 e a partir da década de 70 começou a se espalhar para outros países do mundo. E hoje a Brahma Kumaris está presente em mais de 110 países, tem mais de 8.500 sedes, né? No Brasil, as atividades começaram em 1979. São Paulo é a sede nacional, mas nós temos mais de 30 unidades nas principais capitais, cidades do interior. Muito bom. Então, o tema que foi escolhido para essa noite é um tema bem interessante, os poderes da alma, e não sei qual foi a motivação de cada um para participar nessa palestra, se foi pelo assunto, ou se era novamente uma palestra da Brahma Kumaris, mas quando a gente pensa esse assunto poder, né, quando se fala poder no mundo, normalmente isso tem uma conotação para muitas pessoas, pode ser uma coisa não muito interessante. Às vezes se fala de poder político, né? E nós ouvimos tantas informações, tanta notícia de problemas na política, disso, daquilo, corrupção, e às vezes fala, não quero nem saber desse assunto. Ou às vezes é poder hierárquico, né? Um poder dentro de uma organização, né? Os diferentes níveis de hierarquia. Tem também o poder financeiro, né? Ou às vezes se fala de poder físico. Mas quando nós falamos de poder da alma, a gente está falando de um outro tipo de poder, né? Por exemplo, a capacidade de uma pessoa estar numa fila movimentada no supermercado ou outro estabelecimento e ela é capaz de manter a sua serenidade, tranquilidade e não ser abalada pelo caos externo que está acontecendo ali. Ou, por exemplo, num encontro de pessoas, numa reunião de grupo, em que ninguém consegue chegar a uma conclusão, uma proposta final, alguém com uma postura mais ponderada consegue ter clareza, discernimento de se colocar, se posicionar e faz uma sugestão adequada, apropriada e ajuda na conclusão da conversa. Então, quando falamos de esses poderes da alma, são poderes que podem estar associados àqueles outros tipos de poder que estavam sendo falados, ou muitas vezes não, né? Esse poder, esses poderes da alma, eles não estão ligados à idade física que a pessoa tenha, à profissão que ela exerça, não está ligado, por exemplo, à formação da pessoa, à cultura dela, nacionalidade, religião, mas é algo, como o próprio nome diz, da alma, do ser. E dentro do Raja Yoga, que é a linha de meditação que nós praticamos na Brahma Kumaris, nós entendemos que todos nós dotamos digamos, da matéria-prima para expressar esses poderes, né, essa força interna para expressar essas que a gente poderia chamar de atitudes mentais positivas numa hora de necessidade.
Então, hoje, nessa palestra, a gente vai estar indo até por volta de 8h20, 8h30, o horário de Brasília, a gente vai estar abordando alguns desses poderes, porque nas nossas aulas, nos nossos cursos, quando a gente fala de poder da alma, tem diversos que poderia citar. O poder da determinação, o poder dos bons votos, o poder do amor, o poder da serenidade, vários outros. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar de 8, que eu vou colocar aqui na tela. Nós vamos falar do poder da introspecção, do poder de desprendimento, está muito conectado ao poder de empacotar, já vamos explicar do que se trata. Vamos falar do poder de discernimento, o poder de tomada de decisão, de coragem, que também está associado ao poder de enfrentar. Vamos falar do poder da tolerância, também poder de adaptação e, por fim, do poder de cooperação. E quais seriam alguns benefícios, né, desses poderes? Né? De forma prática, a gente pode dizer que um dos aspectos que, na medida que a gente começa a reconhecer essa força interna e conscientemente fazer um uso dela no dia a dia, isso ajuda a preservar a calma interior em momentos de desafio, ajuda a manter o foco e a clareza nas situações, ajuda a gerar harmonia no entorno, nas nossas interações, ajuda a atuar de uma forma mais assertiva no dia a dia. E, por fim, a expressão desses poderes nos ajuda a resolver questões internas e externas de uma forma mais geral. Bom, se a gente pudesse escolher desses poderes, né, qual deles para começar, né, nós sempre abordamos, sempre começamos falando do chamado poder de introspecção, né, que às vezes é chamado também desse poder do silêncio. O que seria esse poder da introspecção? Né? Uma imagem que ajuda a ilustrar esse poder é de uma tartaruga. A gente vê a tartaruga no seu movimento, no seu caminho, e de tempos em tempos a tartaruga ela se recolhe para dentro do casco dela, no momento de ter uma ameaça ou para se como um cuidado, qualquer que seja o motivo, um momento de descanso. E uma definição simples que a gente podia usar para esse poder de introspecção seria a habilidade de voltar-se por seu mundo interno. Quando a gente fala do mundo interno, a gente não está falando de voltar para si mesmo, voltar para como eu estou me vestindo, meu cabelo, minhas feições, mas o mundo interno dos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Seria voltar a atenção para o interior e observar como estão meus pensamentos, como estão meus sentimentos. E na medida que eu tenho essa observação, gradualmente eu começo a me desprender de outros pensamentos não tão necessários e me conecto à minha essência positiva. Deixa eu voltar aqui a tela para a câmera. Né? Dentro da Raja Yoga, nós, né, que é a meditação que nós praticamos na Brahma Kumaris, nós entendemos e praticamos na meditação esse entendimento que a essência de todo indivíduo é positiva. Né? Ninguém é, por essência, mal. Né? Uma imagem que às vezes é utilizada para ilustrar isso é como que a essência de cada de cada ser, independente da cor da pele, cultura, religião, mas é como se a essência de cada pessoa fosse como um diamante cristalino, puro, de positividade, de amor, de benevolência.
de paz, de harmonia. E na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa existência, é como se nós fôssemos acumulando algumas camadas ao redor desse diamante, de outros traços de personalidade. Mas a nossa essência, ela permanece viva. Às vezes é utilizada até uma analogia, existe o DNA físico para o corpo, o DNA da alma seria de uma energia muito boa, uma energia muito positiva. E algo que a gente faz na meditação, e algo que a gente faz nesse primeiro poder, chamado poder de introspecção, é se dar essa oportunidade de, ok, o mundo lá fora está acontecendo suas coisas, suas situações, mas eu me dou essa oportunidade de voltar a atenção para o meu mundo interno, observar os meus pensamentos, ver o padrão que está acontecendo ali e gradualmente eu vou direcionando a minha atenção para essas qualidades mais positivas, como a imagem que a gente viu da tartaruga, que ela se recolhe e adentra na sua essência. Então, a gente está começando agora a palestra, vi que mais pessoas chegaram, né, essa palestra sobre os poderes da alma, estamos falando sobre o poder de introspecção. Então, eu vou convidar vocês agora para a gente fazer um exercício de introspecção. Dos participantes hoje, com certeza, tem pessoas que são alunos há mais tempo, que já frequentam, ou que praticam até outras linhas de meditação. E para quem nunca praticou, não é nada de outro mundo, né? Convidar vocês a se sentar confortavelmente no seu assento, onde vocês estão sentados, com a postura ereta, sem forçar. E aí eu vou estar sugerindo alguns pensamentos. Basicamente, você pode ficar com o olho fechado, com o olho aberto, como você se sentir à vontade, e simplesmente ir acompanhando as ideias que vão sendo sugeridas. Ok? Então, inicialmente, vamos sentir a nossa respiração, inspirando de uma forma mais profunda, algumas vezes soltando, inspirando de uma forma mais profunda, soltando. Eu crio essa imagem como se eu pudesse olhar para o céu, um dia de céu azul, e nesse céu azul tem algumas nuvens que vão passando, e essas nuvens são como os meus pensamentos. Eu observo esses pensamentos, essas nuvens passarem, mas eu me coloco como um observador, desprendido, sem querer estar julgando nenhuma dessas nuvens, apenas observando. E essas nuvens vão passando de um lado para o outro e vão sumindo gradualmente. E eu estou nessa postura de um observador, com neutralidade, simplesmente observando. E eu sinto a minha respiração de forma mais profunda. Alguns desses pensamentos estão conectados às cenas do meu dia de hoje, coisas que aconteceram, ambiente da minha família, ambiente de trabalho, mas sem me prender a nenhum desses pensamentos, eu posso dizer para mim mesmo, depois eu lido com esses pensamentos. Mais tarde, à noite, amanhã, estarei em outras atividades, o dia continua. Agora, assim como uma tartaruga que se recolhe para dentro do seu casco, eu volto a minha atenção para o meu mundo interno, o mundo dos meus pensamentos, o mundo dos meus sentimentos, deixando de lado pensamentos que nesse momento não vão ser tão importantes para mim. Para ajudar na experiência, eu posso criar essa imagem de levar toda a atenção espalhada pelo corpo,
para se concentrar naquele local onde eu crio os meus pensamentos, os meus sentimentos, no centro da cabeça, onde eu, o ser, através da minha mente, fazendo uso do meu cérebro, emano esses pensamentos e eu crio um pensamento de uma forma consciente, um pensamento de tranquilidade. A partir do alto do corpo, eu emano esse pensamento de paz e tranquilidade para todo o meu corpo, como se esse pensamento, que é invisível para os olhos, pudesse tocar meus pés, as minhas pernas. E na medida que esse pensamento passa por cada parte do meu corpo, ele vai trazendo serenidade, paz, passando pelo meu tronco, pelas minhas costas, influenciando o ritmo da minha respiração, os meus ombros, braços. Eu vou tomando benefício desses momentos, aproveitando essa experiência, sentindo que não foi nada de fora que veio para dentro, mas que eu conscientemente estou criando esse movimento, de dentro para fora. Eu sou esse ser cuja essência é pacífica, benevolente, harmoniosa. Quanto mais eu experimento esse estado interior, melhor eu sou capaz de lidar com as situações do meu dia a dia, meus compromissos. Então, mantendo essa postura interior, essa atitude, eu respiro, inspiro de uma forma mais profunda novamente. E aí eu me percebo uma vez mais sentado na cadeira onde estou, percebendo os sons do ambiente lá de fora. Para aqueles que estão com os olhos fechados, podem estar abrindo. E a gente retorna do exercício. Bom, foi uma versão bem curta, né, do que nós praticamos, mas esse é o típico do exercício que nós podemos praticar em diferentes situações do dia a dia, e por mais curto que seja, muitas vezes é o suficiente para, com esse momento de introspecção, a gente repensar as ações que a gente estava fazendo naquela hora, a gente é capaz de repensar as palavras que a gente ia falar para determinada pessoa, né? Então traz mais ponderação. Quando a gente fala de introspecção, não significa fuga da realidade, fuga do mundo, né? E também quando a gente fala de introspecção, não é, às vezes as pessoas têm medo do silêncio, medo da introspecção, como se fosse uma camisa de força, mas não é bem isso. Quando a gente vai com o foco adequado, com a proposta adequada de a gente se voltar para essa essência positiva, nós conseguimos extrair uma boa experiência que a gente pode levar para as novas situações do dia a dia. Bom, a gente vai comentar um pouco mais da introspecção mais para frente, até como vocês vão ver, todos esses poderes eles estão conectados uns com os outros. E na medida que a gente vai passando por um, sempre vai ser mencionado um ou outro. Então eu vou compartilhar a tela novamente agora. E nós vamos falar do segundo poder dessa relação, que é o poder de desprendimento ou poder de empacotar. E uma definição singela para ele seria a capacidade de você se reter àquilo que é importante. Ser capaz de se reter à essência das coisas, né?
tem uma expressão, um ditado popular, né, que é fazer tempestade num copo d'água. Através dessa atitude mental, desse poder, como nós chamamos aqui, eu faria exatamente o contrário. Algo que vem como algo grande, eu torno aquilo em algo pequeno. Eu me retenho àquilo que é importante. Né? Uma imagem, para quem gosta de visualizar imagens, fica mais fácil de associar, que a gente usa muitas vezes para comentar esse poder de empacotar, é quando a pessoa está fazendo as malas e ela vai para uma viagem, ela vai passar o final de semana num lugar, ela vai para um feriado, para suas férias. Na mala que ela vai usar para viajar, ela vai colocar aquilo que é mais importante. Ela não vai poder colocar todo o guarda-roupa dela. Ela vai ter que fazer uma seleção. O que vai ser útil e o que não é tão útil. Então, um exemplo que a gente pode pensar no dia a dia, né, às vezes comigo já aconteceu no meu trabalho, por exemplo, às vezes você está no final do expediente e sai do escritório 5h30, 6 da tarde, faltando 20 minutos, chega um e-mail, um telefonema, um relatório, um trabalho que tem que entregar, que é muito importante. E às vezes, depois do expediente, já estava marcado um compromisso, uma outra situação inadiável. Então, vem aquela situação, né, como um desafio, às vezes a gente usa essa imagem, a situação vem como uma montanha diante da gente. E você vê claramente, nesses 15, 20 minutos, eu não vou ter como resolver ela 100%. Então, o poder de empacotar numa situação dessa seria, por exemplo, ver bem qual é o e-mail que eu tenho que mandar aqui, qual a mensagem, o recado que eu tenho que dar, e depois eu vou continuar a lidar com isso, mas que nesse momento eu não tenho como lidar. Então, tem uma expressão que nós usamos de aplicar um ponto final. Eu faço o que é possível naquela hora e não vou carregar a carga daqueles pensamentos na minha próxima atividade. Depois eu continuo essa atitude de soltar, desprender-se. A gente fala também do poder de desprendimento, o poder de empacotar, uma expressão também que é passado é passado. Né? Às vezes a pessoa pode guardar lembranças, situações que vão se manifestando de tempos e tempos na lembrança e às vezes traz algo não tão interessante para o presente. Né? Eu posso dar uma experiência pessoal, eu lembro na adolescência, quando tinha 13, 14 anos, que eu ficava vendo meus colegas da escola, fisicamente eram mais altos que e eu mais baixo, eu ficava me questionando, puxa vida, por quê? Eu queria ser mais assim, ser mais assado. E aí passa o tempo, né, você começa a amadurecer um pouco mais, tem um pensamento, puxa, ok, com certeza eu não vou ser o melhor jogador do time de vôlei, pontuador, mas tantas coisas boas que a vida me oferece em que eu posso usar minhas habilidades, as coisas que eu sei, né? E às vezes a gente fica se limitando a alguns